Olá, pessoal, tudo bem? Cá estou eu mais uma vez nessas cápsulas de rostidade e a questão do dia é a seguinte: vocês acham que é possível a fotografia exprimir a intimidade de uma pessoa ou de um grupo social? Quem vai ajudar a gente a responder essa pergunta é a fotógrafa contemporânea Dina Lawson. O seu trabalho ele é reconhecido e muito celebrado na contemporaneidade, principalmente pelo fato dela fazer do corpo uma imagem fotográfica a serviço da expressão multicultural. Ela é nascida nos Estados Unidos e ela vai, assim como a Nan Goldin, que a gente conversou na segunda-feira, ela vai se encontrar na fotografia a partir de uma referência comum, que é a obra da Diane Arbus, que é aquela fotógrafa que eu comentei, que é uma retratista e que vai pegar grupos que não necessariamente faziam parte, das representações majoritárias das artes e vai trazê-los para essa luz, para esse lugar, para esse campo de visibilidade e de enunciação. Contudo, diferente da Nan Goldin, a nossa amiga Dina Lawson, ela vai questionar se houveram outras fotógrafas retratistas, mas que, diferente da Diane Arbus, se voltou para a população afro-americana ou afrodescendente em toda parte do mundo. E nessa esteira de procura e significação, ela vai encontrar o trabalho da Carrie Mae Weems e da Lorna Simpson e vai se inspirar nestas duas fotógrafas muito importantes para conduzir toda a figuração do seu trabalho. E quando eu comecei perguntando para vocês sobre a questão da intimidade, da expressão da existência de uma pessoa ou grupo social, eu fiz isso de uma maneira, vamos falar, estratégica, porque a gente vivencia hoje um momento das redes sociais em que todos nós colocamos à tona a nossa intimidade. Contudo, boa parte de nós sabemos que essa intimidade ela é parte de um recorte e de um extrato que a gente faz sobre aquilo que a gente quer mostrar, E não por acaso, com tudo isso, a gente acaba conduzindo processos de subjetivação, não só sobre nós mesmos, mas também sobre a nossa cultura. E quando eu falo sobre isso, eu tô muito interessada em pensar que esse retrato que a gente faz da gente mesmo, ou mesmo a crítica e juízo de valor que a gente faz sobre o retrato de outrem, ele é base, ele é fonte de referências estéticas que foram construídas ao longo do tempo. Então, quando a Dina Lawson ela faz um questionamento acerca desse retrato não incluir a população afro-americana, o que ela tá querendo contar pra gente, ou o que ela tá evidenciando pra gente, é que essa estrutura e essa narrativa estética que a gente constrói ela como sendo universal ou como sendo ali parte de um pensamento genuíno e individual, ela na realidade ela é fruto de processos representativos, cognitivos e simbólicos que conduziram o nosso pensamento para pensar de tal maneira. E é nesse momento que ela pega o seu trabalho e transforma ele praticamente num projeto político, principalmente no sentido de mostrar uma africanidade múltipla, Então ela vai fazer nuances muito complexas. Então ela vai partir do trabalho dela, dos álbuns de família e de toda uma estetização, da própria família ali na década de 70 e 80, com simbolismos muito próprios, com figurinos próprios, com elementos, de um interior das casas muito próprio, e a partir dali ela vai conhecer pessoas na rua, vai gerar um relacionamento com essas pessoas e vai para dentro da casa delas fotografar. Então o trabalho dela fica nesse limiar entre uma fotografia espontânea e uma fotografia forjada. E ela diz que através da pose ela vai gerar essa espécie de empoderamento individual, mas que marca um registro de toda uma cultura que foi violentada, que foi segregada, que foi afastada dos espaços de poder. Então a fotografia dela vai desde um casal, que exprime toda a sua sexualidade numa cena junto do filhinho de um bebê que dorme, que é o baby sleep, até uma imagem numa cerimônia voodoo em que você tem ali
a figura com uma cabeça de porco sangrando e as cores da sua entidade ancestral. Você também vai ter um trabalho dela que é sensacional, que ela fez lá no Congo, que vai se chamar Éden, né, por conta, fazendo uma alusão ao Jardim do Éden, do Bosch, né, aquela pintura famosa, mas no caso, a gente não vai ver todas aquelas representações do Bosch, mas ao contrário, você vai ver um casal extremamente empoderado com o seu corpo e a sua sexualidade em um espaço de uma natureza exuberante. Então tudo isso marca uma narrativa que é tomada por ela própria como sendo a narrativa da sua referência, e com isso ela vai conduzindo o nosso olhar para abrir não só, né, o nosso processo de visão, mas para entender que os processos de estetização, eles são processos de construção, né, que a gente pode chamá-los de uma construção criativa, uma construção política, mas que notadamente vai fazer com que a gente, né, faça dessas imagens uma espécie ali de referencial para outras abordagens. Eu acho importante a gente falar do trabalho da Dina Lawson, que já estava na minha agenda para falar justamente por essa convergência de sentidos com uma fotografia, né, de interiores, de cotidiano, mas nessa semana, por coincidência, a gente teve aquela crítica infeliz da Lilia Schwartz a respeito do trabalho da Beyoncé, e confesso para vocês, as caixas de comentário estão sensacionais no sentido de prestar muitas referências para que a gente não faça a mesma coisa, que é o quê? Mesmo com muito capital intelectual, com muito estudo como da Lilia Schwartz, ou mesmo se a gente não tem esse capital dessa historiadora, nosso olhar ele é sempre segmentado, nosso olhar é sempre limitado. Por isso que é muito importante que as narrativas estéticas, visuais, políticas e mesmo as lutas, elas sejam ali protagonizadas por quem experimenta aquilo na pele e por quem de fato gera um olhar sobre aquilo que não é um olhar, né, cartesiano, um olhar iluminista, esse olhar que vai embranquecendo, né, os nossos processos ali de cognição, de estruturação. Então o trabalho dela é um convite para a gente poder pensar sobre isso, e ela tem ainda uma aula muito completa e muito legal no YouTube. Se você colocar o nome dela, vai ser a primeira referência, então convido vocês também a vê-la falar do seu próprio trabalho, que é incrível, forte, impactante, e ajuda a gente a abrir esse leque de referências e não passarmos tanta vergonha, porque em algum momento a gente vai passar sim, porque a nossa educação é extremamente racista, machista, capacitista, homofóbica, transfóbica, ou seja, né, se começar aqui, a gente tem uma lista enorme de todos os excluídos. Então, que a gente possa atribuir o nosso olhar, sobretudo pelas artes, cuidando um tanto de não excluir ninguém e deixá-los falar sobre a própria língua. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos nas próximas cápsulas. Tchau!